Não? Não está me ouvindo, não? Agora sim, agora estou. O senhor autoriza? Autorizo. Transmissão iniciada. Recording in progress. Boa tarde a todos. Declaro aberto a sessão, Milene. 59ª sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral. E coloco em votação a ata da sessão anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Obrigado, Paulo. Passamos ao recurso eleitoral número 1, prestação de contas, de origem Laranjal do Jari, relator João Lages. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero deixar aqui um cordial abraço a todos os juízes membros desta corte, ao nosso procurador regional eleitoral, aos advogados aqui presentes, aqueles que nos acompanham virtualmente. Este caso é um recurso eleitoral de Marco Monteiro da Silva contra a sentença do juízo da 7ª Zona, que desaprovou suas contas, da campanha de 2020, determinando o recolhimento de valores ao erário. Nas razões, ele alega que parte dos valores considerados irregulares foram regularmente aplicados, mas que os pagamentos foram realizados através de terceiros, porque os credores não possuíam conta bancária. Então, ele pede o provimento do recurso para aprovação de suas contas com ressalvas e redução do valor que ele foi compelido a recolher ao erário. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e não provimento, e este é o relatório. Senhor Procurador. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, nobres julgadores, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado. Relator. Presidente, eu estou inicialmente conhecendo do recurso e não havendo divergência, o voto está dado em duas laudas, eu enfrento essas questões todas. A solução adotada pelo candidato não permite que se afirme com segurança que os valores pagos foram direcionados aos credores de direito, como ele diz, o que prejudica, então, a transparência das contas e a fiscalização dessa justiça eleitoral. Por isso, eu estou negando o provimento ao recurso, tá certo? E intimando para ele recolher o valor de R$ 3.030, no prazo de 5 dias, pena de remeter os autos à AGU para cobrança judicial com juros e mora. É o voto, presidente. Alguma objeção? Tribunal Regional Eleitoral da Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito, pelo mesmo quórum, negou de provimento nos termos de voto preferido pelo relator. Acordo publicado de sessão, qual é o número, Milene? Esse não se submete à publicação em sessão, presidente. Ok. Recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral, número 623, origem Ferreira Gomes, relator juiz Matias Neto, recorrente Fernando Cardoso da Silva, recorrida Renata Miranda Arocha. Eminente relator, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras, tratam os presentes autos de recurso eleitoral interposto por Fernando Cardoso da Silva, em razão da sentença proferida pelo juiz eleitoral da 12ª Zona, Porto Grande Ferreira Gomes, que extinguiu a ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, sem resolução de mérito em relação ao Partido da Social Democracia Brasileira, em face da ilegitimidade passiva de pessoa jurídica figurar no polo passivo de AIGE, e extinguiu com resolução de mérito em relação a Renata Miranda Arocha, em razão da decadência. Na sentença recorrida, o magistrado entendeu que o investigante, ora recorrente,
ao propor investigação eleitoral para apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, indicou no polo passivo apenas a candidata, em tese fictícia, deixando de arrolar como legitimado passivo necessário o candidato eleito pelo PSDB, Christian Rocha, deixando de cumprir o pressuposto necessário para a viabilidade da ação, extinguindo o feito com resolução de mérito em razão do reconhecimento da decadência nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. Sustento o recorrente, em síntese, que as ações em que se discute fraude à cota de gênero, sejam a AIS ou a AIME, não podem ser extintas com fundamento na ausência dos demais candidatos no polo passivo da demanda, sendo que o fundamento da sentença estaria em desacordo com o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da matéria, pugnando, de outra forma, pela possibilidade da citação dos demais candidatos que concorreram ao pleito, com base no artigo 115, parágrafo único do Código de Processo Civil, requerendo ao final o provimento do recurso, com o fim de que seja declarada a nulidade da sentença e retorno dos autos à instância originária para que seja proferida nova decisão. Em contrarrazões, a recorrida Renata Miranda Aroucha apenas reforçou a necessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário com o candidato eleito, nos termos da sentença proferida, pugnando pelo não provimento do recurso. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, entendeu haver necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos eleitos e as candidatas laranjas, envolvidas nos fatos investigados. Pressuposto necessário para a viabilidade da ação, ato que, não formalizado no prazo legal, dá causa à decadência, razões pelas quais manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Esse é o relatório, presidente. O Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, reitero o parecer ofertado. Eminente relator. No que se refere à admissibilidade, o recurso é tempestivo, preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, de forma que conheço. Objeção no conhecimento? Não. Vossa Excelência pode prosseguir. Conhecido. O recorrente, resumidamente, o recorrente Fernando Cardoso da Silva pleiteia a nulidade da sentença proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral, sob o argumento de que nas ações eleitorais que apuram fraude à cota de gênero, não seria possível a sua extinção, com fundamento na ausência de todos os candidatos registrados pelo partido beneficiado no polo passivo da demanda, por entender não haver obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário. Primeiramente, devo destacar que o argumento do recorrente não ataca especificamente os fundamentos do julgado recorrido, e sim os argumentos trazidos pela parte adversa em suas contrarrazões, em violação ao princípio da dialeticidade. Na espécie, a sentença consignou a extinção do feito em razão da decadência pela existência de defeito na formação da lide, pela ausência de citação do litisconsórcio passivo necessário, a saber, o candidato eleito pelo partido supostamente beneficiado com a fraude de gênero, e não entre todos os candidatos registrados no demonstrativo de regularidade dos atos processuais, DRAP, como alega. A sentença, com efeito, alinha-se ao entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido da desnecessidade de litisconsórcio necessário entre todos os candidatos registrados no DRAP para concorrer no respectivo partido, devendo, todavia, figurar no polo passivo obrigatoriamente apenas aqueles que foram eleitos, conforme se decidiu no agravo, em RESP, cuja redação do acordo ficou a cargo do ministro Luiz Barroso. Nos termos da jurisprudência daquela Corte Superior, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar,
sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. E aí eu faço referência aos julgados que me fundamentam esse entendimento. No caso dos autos, o ora recorrente deixou de arrolar no polo passivo da AIJ o candidato eleito pelo partido supostamente beneficiado com fraude na cota de gênero, o qual poderia vir a ser atingido com a perda do mandato decorrente da anulação do DRAP, na hipótese de procedência da ação. No plano processual, não se admite que o sujeito que não participa do processo sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão, salvo nas hipóteses legalmente previstas, sendo a regra que os efeitos jurídicos de um processo somente atingirão os sujeitos que fizeram parte da relação jurídica processual, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Assim, com acerto, a sentença extinguiu o feito com resolução de mérito em razão da decadência, pronunciando a nulidade processual em razão da deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez ultrapassada a data limite para o ajuizamento da ação, com fundamento no artigo 487-6 do Código de Processo Civil, na linha dos precedentes mais modernos do Tribunal Superior Eleitoral, e que eu colo aqui no voto, mas que eu poupo de fazer a leitura nesta sessão. Ante o reconhecimento da decadência, descabe o pedido alternativo formulado pelo recorrente ante a impossibilidade, nesta fase processual, da citação dos demais candidatos que concorreram ao cargo de vereador no município de Ferreira Gomes pelo PSDB, não se aplicando o disposto no parágrafo único do artigo 115 do Código de Processo Civil, que trata da nulidade ou ineficácia da sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório, sendo nula quando a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, ou ineficaz nos outros casos apenas para os que não foram citados. No caso, inexiste nulidade ou ineficácia quando a questão de fundo sequer foi apreciada em razão do vício gerado pela ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário em razão da natureza da relação jurídica controvertida. Diga-se, providência que, de regra, cabe ao próprio autor da ação. Por todo exposto, a sentença objurgada não merece reparos, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto. É como voto. Paulo Madeira. Senhor presidente, eu ouvi atentamente, né, o muito bem elaborado voto do nobre relator, doutor Matias, mas me ocorreu uma dúvida e eu queria, obviamente, perguntar ao relator, com a autorização de Vossa Excelência, para que eu possa formar melhor minha convicção. É porque, embora o processo eleitoral tenha regras próprias, mas subsidiariamente se utiliza o Código de Processo Civil, as regras do processo civil são aplicadas, então se trabalha com a primazia do mérito, né? De modo que quando se defronta com uma petição inicial que não preenche os requisitos, se oportuniza a parte fazer o ajuste, fazer a emenda, e só depois é que, se ele não fizer o ajuste, é que se dá uma decisão. Eu não, pelo relato, eu não vi se a parte, quando ingressou, faltava uma pessoa no polo passivo que teve essa oportunidade de ele complementar, de ele regularizar a petição. Eu não ouvi isso no relatório e eu queria só esse esclarecimento. Doutor Paulo Madeira, eu confesso que esse detalhe eu não atentei ao processo, mas se quiser a gente possa consultar, a gente pode ver ele agora. Está sem áudio, Roberto. Ele pode pedir vista ou julgar no final? Então, de vista, presidente, porque eu acho, só para poder esclarecer esse ponto, né, em princípio, até o final do julgamento, até o final da sessão, dá para olhar. Tá, vamos então. Suspender esse julgamento enquanto que Vossa Excelência e o Matias pode olhar, ok. E a gente continua. Né? Perfeito. A vista momentânea, Paulo Madeira, de
que iniciamos daqui a pouco. Perfeito. Embargo de declaração na prestação de contas, número 0600, 190. Eu vou passar esse aqui, eu vou só reler e passar para o Adão Carvalho presidir, né? Origem Mazagão, relator João Lages, embargante Partido Socialista Brasileiro, PSB. Eu passo então a presidência ao Adão Carvalho. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu sou procurador, demais juízes membros. A presidência não é desembargada hoje online, que eu fiz. Ele é o relator. Relator. É o relator. Relator. Aí, Relator. então, ok. Já iniciou outro voto ou não? Vai iniciar agora. Presidente, se nós pudéssemos voltar para o primeiro processo de minha relatoria, a informação que o doutor Paulo Madeira gostaria de saber, eu já as tenho. Terminar isso aqui, que eu já passei a presidência, questão rápida, não é só um embargo de declaração. Aí eu já libero o Adão. Pode ser? Vai lá, Adão, aí fica com você. Tá, ok. Então, em julgamento, embargo de declaração, Vossa Excelência já fez o pregão, né? Fiz o pregão. Só passar a palavra para A palavra, o eminente relator, juiz João Lages, o relatório. Obrigado, senhor presidente Adão. Bom vê-lo, bom tê-lo de volta e com saúde. Receba nossas homenagens, tá bom? Obrigado. Nós estamos aqui diante de um embargo de declaração que foi oposto pelo Diretório Regional do PSB contra o acórdão deste regional que julgou desaprovadas as contas do partido relativa à campanha de 2020, em virtude de ausência de prestação de contas parcial e intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros. Alega o partido que o tribunal foi omisso, porque, na medida em que, ao contrário do que aponta a unidade técnica desta Corte, deixou-se de analisar documentos que mostram que tanto a prestação de contas parcial quanto os relatórios foram apresentados tempestivamente. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento dos embargos e pela aplicação da multa disposta no Código Eleitoral. E no mérito, caso passada essa questão do conhecimento, opina pela rejeição e ao relatório. Obrigado, senhor relator. A palavra ao representante do Ministério Público, procurador eleitoral. Senhor presidente em exercício, senhor relator, nobres julgadores, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer ofertado, recordando que os fundamentos adotados pelo embargante, caso venha a se superar a fase de conhecimento recursal, basicamente se insurgem quanto ao mérito da questão. Não há uma efetiva tentativa de suprir ou complementar a decisão, mas uma tentativa de reformá-la, o que só pode ser admitido pela via recursal própria. É a manifestação. Ok, obrigado. Com a palavra o relator do conhecimento. Obrigado, eu estou conhecendo. Alguma objeção? Senhor. Conhecido e no mérito rejeitado, presidente. Em verdade, a gente sempre analisa, logicamente é um pedido de um partido, analisei com toda a boa vontade, né, de aproveitar ao máximo, né, na verdade, a rigor, tecnicamente, o parecer do doutor Pablo é completamente correto, mas a gente sempre analisa com essa consideração de que realmente pode algo ser aproveitado, e no caso não há. O que o partido quer é rediscutir algo que deve ser discutido em recurso, e não numa omissão de um acordo que não existe nenhuma omissão a reconhecer, em razão pela qual eu estou rejeitando apenas, mas sem aplicar multa a este partido. É o voto, presidente. Ok, obrigado, senhor relator. Alguma objeção? Eu também não tenho. Declaro o resultado. Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade. Devolvo a palavra ao senhor presidente e peço autorização para me ausentar, considerando que Obrigado. não tenho mais processo. É isso, presidente? Sim, não tem mais, Adão. Bem-vindo e melhore. Parabéns aí pela recuperação.
Obrigado, um abraço a todos. Com licença. Retornando ao recurso eleitoral na ação de investigação judicial número 623, e hoje Ferreira Gomes, eu passo então a palavra ao Matias Pires. Matias, você. Então, doutor Paulo Madeira, verificando o processo, constata-se que o juiz, de fato, não abriu prazo para emendar a inicial. Entretanto, a questão não foi suscitada por nenhuma das partes e o juiz reconheceu de ofício a decadência. Perfeito. Não, está tranquilo então. É porque, de fato, se ele tivesse arguído isso, acho que a gente teria que enfrentar. Mas como ele deixou passar o prazo, não argumentou, então eu acompanho a Vossa Excelência na íntegra. Ivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, os advogados presentes em sessão, em nome da doutora Girlânia, obrigado pela presença. Senhor presidente, a jurisprudência da Suprema Corte e do TSE pacificaram no sentido da necessidade dos candidatos eleitos para figurar no polo passivo da ação que discute cota de gênero, e dispensando tão somente em relação aos suplentes. Isso está pacificado na jurisprudência, mas a necessidade dos candidatos eleitos é uma condição da ação. Então, o voto está muito bem fundamentado e, por esta razão, eu acompanho, senhor presidente, integralmente. Eu acompanho. Mas acho que faltou o Orlando. Orlando Vasconcelos, de fato, passei por cima. Orlando. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, aos advogados que se fazem presente aqui na pessoa do doutor Rafael Pérez. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, haja vista o esmiuçamento da matéria de forma contundente. Mário Júnior. O relator, presidente. Também acompanho o relator, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, pelo mesmo quórum, negou de provimento nos termos do voto conferido pelo relator. Isso também não tem, esse acordo não tem número. No caso de inserção, não, Guilherme? Não, senhor presidente. Esqueci. A partir do próximo, sim. A partir do próximo nós temos. Esse aqui vai funcionar o doutor Anselmo, né? Recurso eleitoral na prestação... Recurso eleitoral na representação de propaganda eleitoral, comício show misto, extemporânea, antecipada, 0658, origem Macapá, relator Anselmo Gonçalves, recorrente solidariedade, recorrido Jaime Domingos Nunes. Primeiro, dou boas-vindas, né, ao doutor Anselmo, que se retorna, um magistrado de prestígio e que tem um conhecimento vastíssimo, sempre fortalece o nosso tribunal. Com a palavra, então, doutor Anselmo. Eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados, demais presentes nesta sessão, tratam os autos de recurso em representação eleitoral interposto pelo Partido Solidariedade em desfavor de Jaime Domingos Nunes, pré-candidato ao cargo de governador nas eleições de 2022. A representação destaca como motivo fático a participação do representado e do pré-candidato a senador Guaraci Freitas em showmício do cantor gospel Luan Freitas, no evento denominado Conferência Nacional da Geração Forte. Em se tratando de momento que toca a fé dos participantes, teve influência direta no emocional dos eleitores que lá compareceram, diz o representante. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo então relator, juiz Matias Neto, por entender que, abro aspas, a presença ativa de pré-candidatos em eventos de grande apelo popular e potencial influência em grande parcela do eleitorado, como no caso de shows artísticos e de celebrações culturais e religiosas, pode impor desmedido desequilíbrio à paridade de armas, corolário do princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Fecho aspas. O processo foi redistribuído em razão do início da competência dos juízes auxiliares para a análise e julgamento da matéria. O representado apresentou contestação onde argui preliminarmente a ausência da capacidade postulatória em razão da procuração juntada aos autos não estar assinada.
e a inépcia da petição em razão do pedido ser supostamente incompatível entre si. No mérito, afirmou que não houve pedido expresso de votos, daí porque não se pode falar em propaganda eleitoral extemporânea. O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pela confirmação da tutela deferida para julgar procedente a representação. Na decisão ora fustigada, as preliminares foram rejeitadas. No mérito, a representação foi julgada improcedente pelo fato alegado não se enquadrar em evento com a finalidade eleitoreira e nem mesmo por ter presentes elementos típicos do showmício. Também não restou comprovado o pedido de votos, que configura propaganda extemporânea. O Partido Solidariedade apresentou o presente recurso, alegando que o objeto principal da demanda é a ocorrência de showmício, meio vedado para a participação de pré-candidatos ou mesmo candidatos. Afirma que o show estar agendado previamente é irrelevante, pois a legislação prevê similaridade quando se trata de eventos com participação política. Em contrarrazões, Jaime Nunes afirma que o recorrente não apresentou nenhuma argumentação nova, restringindo sua peça recursal a uma cópia da petição inicial da representação. E afirma que a participação no evento foi mera demonstração de sua fé e que o show não configura forma ilícita eleitoral. Pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Temos sustentação oral, está presente, advogado? Temos sim, presidente. O doutor Fábio subestabeleceu para o doutor Samuel Camargo Falavinha, OAB Paraná 65874, que já está aqui no plenário conosco. Já está pronto para fazer sustentação oral. Doutor Samuel. Palavra, doutor Samuel. Obrigado, senhor presidente. O horário. Sim, senhor. Tá? Por gentileza. Sim, senhor presidente. Iniciamos. Doutor, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, muito digno presidente desse Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a quem faço todas as homenagens desse advogado, desembargador João Lages, nobre corregedor desse tribunal, doutor Anselmo Gonçalves, relator, doutor Matias Pires Neto, doutor Paulo César do Vale Madeira, doutor Rivaldo Valente, doutor Orlando Souto Vasconcelos, aqui presente. Estendo também os cumprimentos ao doutor Pablo, procurador eleitoral, à doutora Milene, serventuária secretária-geral deste tribunal, e também ao colega Vladimir, que usará a tribuna após mim. Inicialmente, senhor presidente, posso dizer que é uma grande honra e uma satisfação para esse advogado, vindo de tão longe, do outro lado do país, debutar nesta corte aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, onde fui, desde o primeiro momento, muito bem recebido. E posso dizer que, ao conhecer o Amapá, essa terra de sol, gente acolhedora e feliz... Doutor Samuel, claro, um minutinho só, que eu acho que caiu a conexão de quem está online. Gilberto, está ouvindo, Gilberto? Minutinho só que está restabelecendo. Perfeito, porque tanto o relator também não está ouvindo quem está online. Obrigado. Aí a gente aguarda e já restitui o prazo, tá? Enquanto isso, era bom colocar água para os advogados, né? Vamos colocar porque... Obrigado. Para adiantar, Milene, eu vou pedir, por gentileza, para que seja exposta inicial para os jogadores. Não sei se nós conseguimos fazer aqui. Nós estamos com jogadores online que não estão com áudio, eles não estão ouvindo o que está... tá, não, mas é que durante a apresentação eu vou citar a página 4 e 5 da inicial, eu queria ver se era possível colocar as imagens. O senhor teria que ter solicitado antes, a gente tem como fazer isso, mas tem que solicitar antes e a gente testar, doutor. Perfeito. Não, eu cito aqui mesmo, eu não sabia que tinha que fazer antes, eu faço na próxima, obrigado. Fazer um teste, para poder deixar tudo alinhado. Sem problema, na próxima eu peço. Enquanto não volta aqui caiu a nossa conexão, o servidor vai lhe acompanhar para tentar ver se a gente consegue colocar. O senhor trouxe em mídia? Não, está nos autos, a inicial dos autos... não tem como, doutor. Não tem como? Não tem como, não. Entendi, perfeito. Teria que estar lá logado PJE. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Volto de onde parei. Então, já havia cumprimentado a todos os presentes, estendendo também
ao presidente e aos demais que estão por via remota. E vinha falando, presidente, que é um grande orgulho para esse advogado paranaense estar aqui no Amapá, onde foi tão bem acolhido, nessa terra abençoada, de sol quente, gente feliz. E me sinto muito feliz e emocionado ao perceber que na extensão do Brasil somos todos filhos do mesmo país. E vou direto ao processo, sem muitas delongas. O relator já venceu o assunto no seu relatório, muito bem colocado aqui, e uma brilhante decisão também que está aqui agora sobre análise, e tenho a audácia, excelências, de buscar reforma, mas por alguns fundamentos específicos. O que acontece no presente caso? Vossas excelências vão ver na petição inicial, que está acostada no evento número 1 do PJE, que a inicial trata-se de uma representação eleitoral inibitória. E por que inibitória, excelências? Porque já em meados da pré-campanha, Jaime Nunes, hoje já candidato a governo do Estado, participava de eventos, e um específico aqui do cantor Lucas Freire, de eventos gospel de grande proporção. Mas veja, não participava ele como mero espectador. A participação como mero espectador, como brilhantemente traz o Dr. Vladimir em suas contrarrazões, é permitida. Participava ele não na posição de vice-governador, pois não há um único documento nas contrarrazões trazidas que ele ocupava ali ou estaria representando o Estado em algum desses atos particulares religiosos. Obviamente que o direito à religiosidade, à fé, à crença é constitucionalmente garantido. Mas o que nós temos em debate nesse momento? A igualdade de oportunidades em eventos que são proscritos na campanha, ainda na fase de pré-campanha. Isso ficou muito bem evidenciado, tanto que, em brilhante e irretocável decisão, o doutor Matias Pires Neto concedeu a liminar inibitória. Para quê? Para simplesmente que Jaime Nunes não participasse mais dos eventos, não enquanto partícipe, ou correligionário, ou fiel, mas utilizando do palanque e tendo, nas palavras do relator, que se abstenha de manifestar-se em eventos, que ele não fizesse uso do microfone, que ele não fizesse uso da palavra, que ele não falasse nesses eventos de grande proporção. Esse foi o objeto da liminar. Esse era o objeto do pedido. Pois bem, o Ministério Público, instado a se manifestar, em um parecer brilhante, pede a manutenção da liminar quando da procedência da ação e entende o seguinte: não se tratou de mera participação do representado em show religioso, mas atuação destacada de Jaime Nunes no palco do show em período de pré-campanha. Assim, sob a justificativa de estar meramente participando do show de cunho apenas religioso, o pré-candidato violou a expressa disposição normativa, quebrando a isonomia em relação aos demais postulantes ao cargo eletivo. Ora, o doutor Vladimir vai falar, mas ele não pode participar? Enquanto pré-candidato, não. E quem diz isso, excelências? O ministro Edson Fachin, no recurso 602-773-59 de 2018, diz no TSE, ao multar 3 pré-candidatos a deputados que foram apresentados em uma igreja como pré-candidatos, diz ele que a racionalidade exposta busca conceder tratamento isonômico aos períodos de campanha e pré-campanha, sem embargo de haver sido respeitado, e aqui é importante, sem embargo de haver sido respeitado o limite da inexistência de pedido expresso de votos. Por que eu digo sobre o embargo de não ter tido, no caso do TSE, pedido expresso de votos? Porque o brilhante advogado da outra parte, ele vai falar, olha, não se trata de propaganda extemporânea, porque não há prova de haver pedido expresso de votos. É verdade. Vamos concordar com o colega nisso. Não se trata de um showmício, porque não foi o candidato que pagou. É verdade, não foi.
estava na Agenda Nacional do Artista. Porém, excelências, a legislação eleitoral, ela não veda somente o showmício em si, e tão somente aquela participação em que tem pedido de votos, mas ela também veda qualquer participação de pré-candidatos em eventos assemelhados. E pode-se dizer, sim, que um show gospel de grande repercussão, com cerca de 8.000 pessoas, em que o pré-candidato usa o palanque e faz discurso, e que os demais pré-candidatos não têm a mesma oportunidade, desestabiliza a razoabilidade do pleito eleitoral. Então, excelências, nesse caso que citei do TSE, ainda foi aplicado multa de 5.000 a cada um daqueles que foram apresentados como pré-candidato. Aqui, excelências, o Ministério Público pede a não aplicação de multa e eu deixo a situação de multa a critério de vossas excelências, entendendo cabível ou não. Mas peço, excelências, que a sentença seja reformada. Por quê? Porque dizer nesse momento processual que não houve a participação, e veja, não é dizer, como entendeu o nobre relator na sentença, que houve pedido expresso de votos e seria uma propaganda antecipada vedada. Não é dizer que se trata de um showmício estrito sensu, como diz o relator na sentença. Isso está corretíssima a sentença, não há. Mas permitir que pré-candidatos utilizem do palanque e façam discurso em seu benefício e que acarrete depois no benefício eleitoral, porque mais importante do que a própria participação, as fotos que estão na página 4 e 5 da petição inicial mostram que após essa participação de Jaime Nunes nos eventos, ele posta em seu Facebook, em seu Instagram, uma foto dizendo assim, de costa para o evento, com as 8.000 pessoas atrás dele, dizendo, em legenda, bora mudar o Amapá. Isso é cunho eleitoral. Ele posta uma outra foto em que ele diz, temos que pensar no futuro, mesmo evento, temos que pensar no futuro dos nossos jovens, melhorar a perspectiva para trabalho e educação. É o início desta missão. A missão é angariar o governo do Estado, o cunho eleitoral, resta claro isso no caso. Então, o que se pretende, excelências, é que se reforme a sentença de primeiro grau, para que se reconheça a vedação de participação destacada com o uso de microfone e palanque em eventos tanto de grande porte, tanto em atos de pré-campanha, e que se estenda, inclusive, a proibição também aos atos de campanha, porque isso está claramente prescrito no artigo 19 da Resolução 23.610 de 2019. É uma proibição expressa. Então, não se quer aqui que se reconheça propaganda antecipada, não se quer que se reconheça a existência de showmício estrito sensu, mas se quer, na linha do que foi decidido brilhantemente pelo Dr. Matias, que se reconheça que é vedada a participação de pré-candidatos em evento de grande porte em que se utilize o palanque ou o destaque daquele evento em dissonância com a falta de oportunidade para demais candidatos, seja em período de pré-campanha, seja no período de campanha por ser proscrito. Nesses termos da sustentação, excelência, agradecendo o tempo e a atenção de todos e passo a palavra. Obrigado. O recorrido também, o doutor Vladimir, está presente. Está presente, está na tribuna, pronto para fazer a sustentação oral. É o prazo. O senhor autoriza? Sim, está com a palavra. Muito obrigado. Ele está em plenário, hein? Doutor, fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente, desembargador Gilberto Pinheiro, senhor corregedor, João Guilherme Lages, o excelentíssimo senhor relator, doutor juiz federal Anselmo Gonçalves, os aqui presentes, doutor Matias, meus colegas, doutor Rivaldo, recentemente disputando a recondução, desejo sucesso nessa empreitada, meu irmão, doutor Orlando, muito obrigado, e agradecer aqui, parabenizar o doutor Falavinha, que vem de tão distante do sul do país para engrandecer os debates aqui no nosso TRE do Amapá. Muito obrigado por sua vinda, desejo que o senhor tenha aqui uma ótima estadia, que não hoje, mas que colha muitos sucessos, desejo do fundo do meu coração. Lhe manda um abraço o Gustavo Guedes e o Paim,
Acabei de falar com eles aqui, perguntando de você, e as referências são muito elogiosas ao doutor. Doutor Anselmo, Corte, doutor Pablo, me perdoe a ausência do cumprimento especial, e em nome da doutora Milene, a todos os serventuários dessa casa. Bom, vamos nos ater primeiro à parte técnica, e depois eu quero responder de própria voz, doutor Falavinha, as palavras que colocastes em meu discurso, né? Bom, primeiro que, tecnicamente, não há nenhuma prova, e eu digo nenhuma prova, de que o senhor Jaime Nunes fez uso da palavra. Ele sim confessa que estava presente, foi abençoado, estava no exercício de fé, professando a sua fé cristã. Entretanto, sequer a comprovação por testemunhas ou por algum meio de que as fotos colacionadas aos processos, a esse processo, são verídicas, elas não existem. Sequer foram atestadas pelo próprio Ministério Público. Então, nós temos aqui uma situação grave, que além de não termos uma procuração assinada ao início do processo, nós não temos provas de que essas fotos são reais. Entretanto, mesmo estando presente e tendo sido agraciado, recebendo a unção do Senhor, naquele momento, não foi feita utilização da palavra, o que a nossa parte diversa diz que o senhor Jaime Nunes falou. Isso é naquela foto que está no processo, que não sabemos se é verdade. Na verdade, foi escrita aquela foto, aquilo não se tem notícias de que foi dito em nenhum momento. Sequer que foi feito uso da palavra, o que de fato não foi. Doutor Vladimir, peço escusa por lhe interromper, aqui, doutor Orlando. É que eu estou fora do ar aqui. Eu não sei se os demais membros estão... Estou ouvindo, mas estava para ouvir bem. Os demais estão ouvindo. Tá ok. Doutor Anselmo também? Interrompeu um instante, mas deu para compreender. Pode prosseguir. Assim, Só aqui, mas o juiz Orlando está aqui e ele está ouvindo. E doutor Anselmo? Está todo mundo aqui, não caiu Ótimo, agora. então, a rede não caiu. Bom, mas uns 2 minutos para ele, Milene, tá? Ótimo. Então, importa também destacar na parte técnica que a peça recursal, ela traz uma folha de fundamentação recursal que não agride nenhum fundamento da sentença. Ela simplesmente renova insurreições sem agredir a sentença. Então, nós teríamos aí um segundo óbice técnico a transpor para destruir, para desfazer uma sentença muito bem prolatada. Entretanto, indo mais ainda, para se caracterizar a propaganda eleitoral antecipada, seria necessário os elementos caracterizadores da mesma: pedido de voto explícito, ou então utilização de palavras mágicas, no entendimento mais recente e pacificado que estamos vendo do Tribunal Superior Eleitoral, o que não houve em nenhum momento, porque sequer foi feita a utilização da palavra pelo senhor Jaime Nunes naquele momento. E os demais também não o fizeram, tanto que tanto na peça exordial quanto na peça de recurso, não há nenhuma referência de que qualquer um dos presentes tenha feito isso. Exatamente porque também não foi feito. De outro momento, para se caracterizar um showmício que a própria parte, Solidariedade, diz que entende e concorda que não houve, né, seria necessário o elemento subjetivo do tipo, do artigo 39, parágrafo 7º. É proibida a realização de showmício e evento assemelhado, no máximo seria isso, para promoção de candidatos. É uma finalidade específica, que não ficou comprovada nesse momento, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar o comício e reunião eleitoral. E aquele calendário, já como bem destacado pelo doutor Anselmo em sua sentença, não foi com uma finalidade de animar um momento eleitoral, tampouco foi uma reunião de cunho eleitoral. Então, está se descaracterizando claramente, pelo que vem da própria exordial, o fato de haver ali um comício, né? A agenda do cantor, muito antes de iniciar o procedimento eleitoral, e mesmo antes de poder se dizer de pré-campanha, já estava, como também trouxe na exordial, marcada essa agenda do autor, que é um autor nacional que estava percorrendo num evento chamado Geração Mais Forte, voltado para a juventude. E ainda sobre um outro aspecto também a se destacar,
busca-se uma comprovação em algum momento de 8.000 presentes. Temos uma imagem lá. Eu confesso que eu não me detive, doutor Flavinho, a contar, cabeça por cabeça lá presente, e nem verificar também se havia uma montagem, como às vezes a gente vê naquelas filmagens de drone, que às vezes aparece a mesma pessoa várias vezes, assim. Eu não me dei a esse trabalho, mas eu realmente não sei se haviam 8.000 pessoas naquele evento, né? Então, reforçando que o autor esteve presente sim, confessando a presença do autor não, do recorrido, senhor Jaime Nunes, manifestando a sua fé, tão somente isso, e destacando que, embora tenham sido trazidas supostas postagens do senhor Jaime Nunes, nenhuma dessas que não foram verificadas e comprovadas, aduz a um convite feito pelo então pré-candidato: olha, venham aqui manifestar sua fé, venham comigo celebrar a Jesus Cristo. Nem nesse sentido há. Então não houve convite, descaracterizando mais uma vez a reunião eleitoral ou um possível comício, né? E mostrando que ele somente participou após do evento, tendo sido chamado para receber uma bênção. Com essas razões, e agradecendo novamente a paciente escuta dos senhores, desejando mais uma vez, não hoje, doutor Flavinho, sucesso na sua estadia aqui e que a gente consiga comer um tucunaré na manteiga junto, e desejando a todos um ótimo trabalho, eu agradeço. Obrigado. Eminente senhor Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, nobres julgadores, o Ministério Público Eleitoral já se manifestou nos presentes autos, e essa manifestação foi recordada, nobres advogados que estão aqui presentes também, a manifestação do Ministério Público Eleitoral foi recordada da tribuna, e a ela eu repiso em sua integralidade. Eu vou me permitir, contudo, fazer alguns apontamentos, e o primeiro deles eu vou tentar compartilhar aqui com Vossas Excelências a minha tela. Eu não sei se os senhores conseguem ver. Sim. Estamos vendo, eu estou vendo muito bem. Perfeito. Esse documento aqui ele foi retirado da manifestação ministerial que consta no ID 4911743, e foi, enfim, foi peticionada nos presentes autos. E nelas é inequívoca a identificação do ora recorrido, em diversas ocasiões, à frente do palco, com o microfone em mãos. Eu vou correr aqui, uma das postagens aqui consta ele, em duas postagens, melhor dizendo, com o microfone à mão, e tecendo comentários. Alguns fatos relacionados a isso. Primeiro, é incontroverso, e a defesa, em que pese a manifestação ora feita em tribuna, não apresentou nenhum argumento sério para contestar essas publicações que foram feitas no perfil do então pré-candidato. E, a partir delas, como dito, sem nenhuma contestação séria, é inequívoca a identificação da participação ativa do então pré-candidato, participação essa que também, sem sombra de dúvidas, estava desconectada com qualquer ato de governo, ou seja, que ensejasse a identificação de sua atuação como vice-governador, o que eventualmente se poderia legitimar, assim como se fosse apenas o exercício de fé, o que também é absolutamente legítimo. Não é disso que se trata o presente caso. Há elementos inequívocos nos autos, e o Ministério Público Eleitoral reproduziu isso em sua manifestação. Há inequívoca participação desconectada com a atuação funcional do então pré-candidato num evento que, sem sombra de dúvidas, é vedado no período eleitoral e, com a mesma razão, é vedado no período da pré-campanha, justamente porque a norma invocada por ambos os advogados na tribuna e discutida ao longo dos presentes autos, a norma permite, ou há um tipo aberto,
consistente no evento assemelhado ao showmício. E era exatamente disso que se trata, de um evento, como dito da tribuna, já previsto, já programado, para uma finalidade específica, do qual se aproveitou o pré-candidato para promover-se de maneira explícita, porque foi ao palco e colocou seu nome, ainda que não explicitamente como pré-candidato, mas colocou a sua pessoa, melhor dizendo, colocou sua pessoa e vinculou-a a esse evento, a esse show que foi feito no município de Porto Grande, de forma, como dito, não apenas explícita, mas desvinculada do exercício do seu mandato como vice-governador. Essa participação explícita, notória, desvinculada, num evento que claramente é assemelhado a um showmício, permite, sim, a tutela pretendida pelo recorrente e a aplicação da multa, tal como pleiteado pelo Ministério Público Eleitoral na manifestação inicial e agora repisada em plenário. Cumpre recordar também que esse evento foi não só divulgado por ocasião da participação naquele dia, mas, tal como consta dos autos, nas redes sociais do então pré-candidato e hoje candidato ao governo do Estado. Com essas razões, reitero o parecer ofertado. Eminente relator. Doutor Anselmo, você está com a palavra, estão me ouvindo? Sim. Paulo, o recurso é tempestivo, assim como preenche todos os pressupostos legais. Dele conheço. Alguma objeção no conhecimento? Vossa Excelência pode prosseguir. Eminentes magistrados, ilustre procurador regional eleitoral, demais assistentes da presente sessão, o recurso em tela busca reformar a sentença no ponto em que não reconheceu o evento como showmício. A decisão assim definiu. A semântica nos indica que comício é reunião, abro aspas, é reunião pública através da qual quem se candidata a um cargo político faz seu discurso, montando suas propostas de governo para conquistar votos, fecho aspas. Esta definição está no dicionário formal. Deste ponto, os atores do pleito eleitoral passaram a se utilizar de artistas para dar maior visibilidade e atração aos eventos políticos. Foi o que a jurisprudência e doutrina passaram a identificar como showmício. Com caso em apreço, não padece dúvida de que se tratou de evento artístico, somente tendo a delinear se tal evento foi realizado com o intuito de promover campanha eleitoral. Ora, o próprio representante afirma que, abro aspas, este show estava na agenda nacional do cantor, fecho aspas, demonstrando que não foi programado com o intuito de promover a campanha do representado, não restando, portanto, configurado showmício nos termos legais, que de fato também é reconhecido, né, pelos advogados pelo advogado na tribuna. Pois bem, a legislação eleitoral trata especificamente desse tipo de evento, tratando como um meio proscrito para a propaganda de campanha. A vedação está no artigo 17 da resolução do TSE 23.610 de 2019. Abro aspas. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmitido pela internet, para promoção de candidatas e candidatos e a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo à pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Do dispositivo legal se extrai alguns critérios específicos para a caracterização da vedação. Analisemos o evento à luz desses requisitos. Evento realizado para promoção de candidatos é o primeiro requisito. Como foi evidenciado na sentença do julgado, o evento estava há muito previsto, pois se trata de show com agenda nacional do cantor, além de fazer parte de uma celebração maior que congrega outras atrações além daquela em que o recorrido participou. Nessa esteira, não vislumbra a realização específica do evento para promover a candidatura de alguém. Segundo requisito, a apresentação de artista com a finalidade de animar evento eleitoral. Como já havia afirmado,
não se tratou de comício ou reunião eleitoral, como requer a norma, mas sim de evento religioso com apresentação de cantor de destaque nacional naquele meio, logo não estando enquadrado na hipótese legislativa. Não estando presentes os requisitos, tem que o caso não é de showmício como posto na norma. Resta então determinar se a participação de Jaime Nunes naquele momento artístico consigna ofensa à norma conducente do processo eleitoral. Recorremos à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para reafirmar os termos da sentença. Aqui, então, eu trago um precedente do próprio Tribunal Superior Eleitoral, cujo relator foi o ministro Sérgio Silveira Banhos, um acordo de 11 de 6 de 2020, na AGRAI número 06038926. Abro aspas. Propaganda eleitoral antecipada. 1. O Tribunal de Origem assentou que a divulgação de pretensa pré-candidatura em evento gospel não configurou propaganda eleitoral extemporânea, em virtude da ausência do pedido explícito de voto e por não se equiparar a evento assemelhado a showmício ou a outra forma proscrita durante o período oficial da campanha. 2. Para alterar o entendimento do TRE de Pernambuco, que concluiu pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada em razão da falta do pedido expresso de voto e ainda da inexistência de realização de showmício ou uso de outra forma proscrita de propaganda do período oficial de campanha e, em consequência, reputando que os agravados estavam amparados pelas exceções contidas no artigo 33A e parágrafo 2º da Lei 9.504/97, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que é inviável nesta instância especial, a teor do verbete formulário 24 do TSE. A decisão do Tribunal de Origem está alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a referência à candidatura e à promoção pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não configuram propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao artigo 36A pela Lei número 13.165, de 2015. Esse, então, o precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, como se vê desse precedente, a legislação não proíbe a participação em evento gospel que não configure showmício. E mais, no precedente citado, houve, inclusive, enaltecimento do participante quanto sua pretensa candidatura, porque, no caso subexame, sequer ocorreu. Ou seja, no precedente do TSE, houve o enaltecimento e a apresentação do pré-candidato como pré-candidato, como político. E no caso, no subexame, isso de verdade não aconteceu. Ou seja, ninguém está impedido de participar de um evento gospel, da nossa manifestação de fé, ainda que seja uma autoridade, como no caso do pré-candidato Jaime Nunes. Então, senhor presidente, mantenho os argumentos constantes da decisão guiada e voto pelo desprovimento do recurso. Está sem áudio, Gilberto. Matias Neto. Senhor presidente, eminentes pares, senhores advogados, eu acompanho o relator, uma vez que a decisão monocrática por ele proferida é substanciosa de fundamentos, o que foi confirmado agora em seu voto. Então, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Senhor presidente, eu confesso que quando eu apreciei o artigo 17 da resolução citada, me parece que o caso se enquadraria na outra hipótese, porque são showmícios ou eventos assemelhados. Eu não consigo compreender que o caso lá concreto não foi um evento assemelhado a comício, embora tivesse um show pré-determinado, né, já na agenda do cantor gospel, enfim, mas de certo modo houve um aproveitamento. Me parece que a finalidade principal da Justiça Eleitoral, né, hoje, é exatamente manter uma isonomia mínima entre os candidatos, garantir um equilíbrio, evitando o abuso do poder político, econômico e de comunicação. No caso, depois que ocorreu o evento, e também isso parece que é incontroverso,
houve a utilização daquele evento nas redes sociais para poder exatamente multiplicar aquele ato. Me parece que esse somatório de situações configura, sim, né, uma promoção que seria vedada. E, então, senhor presidente, embora não seja um comício no sentido próprio, um showmício no sentido próprio, mas me parece que é um evento assemelhado e que encontra exatamente a mesma proibição, a mesma vedação. Portanto, senhor presidente, eu vou acompanhar o parecer do eminente procurador regional eleitoral no sentido de reformar a sentença para aplicar a multa conforme previsão no artigo. Como voto? Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional e os advogados presentes. Senhor presidente, pelo que se percebe nessa situação, ponto nevrálgico, se houve um showmício ou propaganda eleitoral antecipada. Pelo que se percebe nos autos, senhor presidente, o show estava pré-agendado conforme a agenda dos artistas que se apresentariam naquele evento, o qual percebe-se, no meu entendimento, que não trata-se de showmício. E a participação de pré-candidatos em eventos sem expresso pedido de voto também não caracteriza propaganda antecipada. Como muito bem destacou o eminente relator, o artigo 36A da Lei das Eleições, exige, para a configuração de propaganda antecipada, pedido expresso de voto. E no presente caso, pelo que consta nos autos, não há nenhum pedido nesse sentido. Por esta razão, senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente relator. É como voto. Orlando Vasconcelos. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, os advogados que se fazem presente, parabéns pelas excelentes explanações. Senhor presidente, como já registrou Vossa Excelência doutor Paulo Madeira, o propósito dessa especializada é exatamente promover a isonomia entre os candidatos. O que se percebe na petição inicial destes autos sob exame, que, de fato, existiu a conduta do representado buscando, de alguma forma, se promover naquele ato. Então, pelas mesmas razões do doutor Paulo Madeira, eu acompanho, com todas as veias, acompanho a divergência, presidente. Presidente, ilustres pares, senhor procurador regional, senhores advogados, essa questão da utilização desses comícios, showmícios, que são proibidos em campanha eleitoral, todos nós sabemos, é uma questão que realmente aqui e acolá aflora. Nós não estamos, neste caso específico, nós não estamos com algo parecido que aconteceu lá no Lollapalooza, recentemente, em que havia um show, quando uma pessoa subiu no palco e fez um pedido de votos explícitos, alguma coisa, uma manifestação política em favor do então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui a imputação que os recorrentes trouxeram na inicial é que havia um evento chamado Sermão da Montanha. Esse evento ele é conhecido e ele passa por vários municípios daqui do Amapá, e havia muitas pessoas ali em Porto Grande, foi onde aconteceu o fato, ocasião em que o pré-candidato Jaime Nunes subiu no palco e aqui vem um imbróglio, porque os recorrentes dizem que ele se manifestou e trouxe frases sugestivas de pedido implícito de voto, que é o bora mudar o Amapá, temos que pensar no futuro dos nossos jovens, melhorar as perspectivas para o trabalho e educação é o início desta missão, ao passo que o recorrido afirma da tribuna, doutor Vladimir, que não há prova nesses autos de que Jaime Nunes proferiu o uso da palavra. Então, o primeiro ponto que vejo é que, como bem demonstrou
o representante do Ministério Público, Jaime Nunes, aparece sim nas fotografias com o microfone na mão. E se ele estava com o microfone na mão, pode até não vir o áudio, mas ali ele se manifestou. Então, nesse ponto, tenho para mim que está provado sim nos autos que houve manifestação oral do pré-candidato Jaime Nunes. Resta então saber outras nuances em relação a este fato. Primeiro, se Jaime Nunes pediu explicitamente voto, a lei eleitoral ela diz que não pode haver pedido explícito de votos. Não pode haver. Porém, a jurisprudência do TSE, desde 2020, ela avançou para dizer que, em casos de pré-candidaturas, ou seja, a propaganda eleitoral antes do período válido, a jurisprudência avançou e dizendo assim, não pode usar na pré-campanha aqueles meios de propaganda que são proibidos na campanha. E o showmício, ele é proibido. Ele é proibido. Então, resta saber, primeiro, se aquilo ali caracterizou um showmício. O ilustre relator, ele diz que está mais característico para um show, mas não nessa qualidade de showmício. A lei eleitoral, quando trata de showmício, no artigo 17, ela diz, é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmitido pela internet, para a promoção de candidatas e candidatos e a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo à pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, de abuso de poder. Então, vejam, eu tenho para mim que aquilo ali era uma reunião religiosa, porém, teve um cunho político, e isso é inegável. E eu estou convencido disso, primeiro porque quem comandou todo esse espetáculo chama o pastor Guaraci. E o pastor Guaraci é candidato a Senado. Pelo menos a informação que a secretaria me deu é que já aportou aqui o registro, mas ainda não apreciamos se foi deferido ou não, mas ele passou na convenção. Em segundo ponto, havia uma expectativa grande em cima de uma animação de um cantor, Luan Freitas. Esse cantor, ele é conhecido nacionalmente. Nacionalmente. E, logicamente, numa pré-campanha, por que, então, não levar os demais candidatos para também estarem ali? Eu não vou questionar, nem vou entrar nesse mérito, porque nesse período de pré-campanha e de campanha, eu vejo muitas pessoas se aproveitando, nunca pisaram numa igreja e aparecem pisando em igrejas evangélicas, pisando em igrejas católicas, principalmente nas evangélicas, porque é uma força muito grande que vem, né, dos evangélicos, que eles são coesos na hora de votar. Todos sabem disso. Os candidatos, eles buscam apoio nos evangélicos porque é um público eleitor fiel. Então, não me venha dizer que um show desse, né, Sermão da Montanha, que na história bíblica foi quando Jesus subiu na montanha e falou para uma multidão as bem-aventuranças. Não me venha dizer... Doutor Lages, uma questão de ordem. Não, só por favor, doutor. Um fato. É porque não foi no Sermão da Montanha, Excelência. Desculpe. Não me venha dizer, até perdi aqui o raciocínio, é tipo a festa do Afuá. Um monte de gente nem pisa no Afuá em julho, mas na época de campanha, tudo que é candidato foi lá, porque é lá que está o eleitor. Então, com todas as venhas, eu penso que não se pode... há um outro fator, agora que eu me lembrei que eu ia falar. O valor que é gasto nesses sermões da montanha em época de eleição é muito maior do valor que é gasto fora de época de eleição. Isso é um dado público e notório. A imprensa publica isso e a gente vê pelas fotografias. Na época de eleição, são mega eventos. Os cantores vêm e são muitos cantores, não é um ou outro.
Eu lembro que teve aqui um Sermão da Montanha, aqui em Macapá, que eram cantores locais. Esses aqui são nacionais. E são pagos para vir aqui. Eles não vêm de graça. São pagos, eles recebem. Então, assim, eu penso que, com todas as venhas, a divergência ela deve ser realmente prestigiada, porque, como eu falei, não importa o pedido explícito de votos. O que importa aqui é que houve uma repercussão, houve uma promoção de um nome de um pré-candidato, tá certo? Um nome de um pré-candidato em detrimento de seus concorrentes, aproveitando-se de um show em que o candidato subiu no palco e usou o microfone. Então, isso quebra, consequentemente, a igualdade, e é só se colocar no oposto. Se fosse o adversário de Jaime Nunes que tivesse feito isso. Se fosse o o Clécio, que tivesse feito a mesma coisa. Então, é um parâmetro que a gente tem que colocar, porque aqui é igualdade. Clécio não fez isso, até pelo menos onde eu sei. Onde chegou ao meu conhecimento não foi feito isso. Mas, nesse caso específico, a prova ela é completa, de que Jaime Nunes esteve naquele show, naquele show da Bem-aventura, do Sermão da Montanha, que foi feito para mais de 500 pessoas ali em Porto Grande. As redes sociais divulgaram isso, eu acompanhei, e teve cunho político, no meu ver, até porque o pastor Guaraci, quem comandou aquilo, está candidato a Senado. Então, com essas razões, senhor presidente, pedindo todas as vinhas ao ilustre relator, eu acompanho a divergência para dar provimento ao recurso. Cabe a mim, então, decidir, o empate. Essa é uma questão interessante. Primeiro, como muito bem realçou o relator, o show do cantor Luan Santos estava programado e era um show gospel. E, segundo o próprio relator, ele não foi pago pelo senhor Jaime Nunes. E aqui no Amapá nós temos uma situação interessante, uma cidade pequena, nossas cidades são pequenas, e comumente, eu também não vivo numa igreja, mas eu estudei teologia na Universidade Federal do Pará, e costumo ser convidado para festa de aniversário de igrejas evangélicas, até mesmo igrejas, às vezes vou também na igreja católica, e vamos supor que eu fosse me candidatasse a alguma coisa. Quer dizer, nós não podemos mais participar, então, de festa nenhuma. São peculiaridades regionais. Pelo jeito, nenhum candidato pode, então, participar de procissão. E nós vamos ter agora o Círio de Nazaré. Aqui em Belém dá 2 milhões de pessoas a mais no Círio. Em Macapá, toda a cidade. Tivemos um carnaval agora há pouco, a banda, e toda a cidade vai. Então, se um candidato pegar no microfone também, ele não está pedindo voto, ele também participa. Ou seja, nós ficamos numa situação muito difícil. E, no meu entender, não era um showmício, ele não foi programado. O fato do seu Guaraci ser candidato, mas ele é pastor evangélico, então ele pode falar sobre a igreja, ele pode pregar. Ele não está chegando pedindo assim, vote em Jaime Nunes. Claro que você, muitas vezes, você chega e pede. Nós precisamos de qualidade de vida. Eu, por exemplo, tenho um programa de rádio, quando eu falo na questão do turismo, eu falo que o Estado do Amapá precisa desenvolver para gerar emprego e qualidade de vida. E, por um acaso, se eu fosse um pré-candidato, isso seria também pedido de voto? Ou seja, a gente tem que interpretar a lei olhando as peculiaridades regionais, principalmente do nosso estado, que é um estado pequeno, que tudo que é festa nos convida. Se você for em todas elas, você não vai
capaz, principalmente nessas épocas, você é capaz de nem trabalhar. Todo dia você vai ter uma festa. Então, é uma situação que o candidato não consta e tal, pegou o microfone, ele pode muito bem parabenizar. Eu já fui, por exemplo, uma festa de centenário de uma tradicional igreja no Amapá, deu 5.000 pessoas, inclusive estava o governador na época, todo mundo. E a mim, eu coube e fui falar o quê? Claro, eu estudei religião, estudei teologia, eu vou falar da palavra de Deus. E o governador e outras pessoas falaram. Lembrando que Jaime Nunes é vice-governador. Tanto faz ele estar em Porto Grande ou não, se ele aparece lá, ele é chamado. Agora, a diferença que é muito sutil, dele chegar e pedir voto, mas estar presente. Então, com essas considerações, eu penso que não podemos ser mais realistas do que o rei. Eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Resultado do julgamento: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o recurso e, por maioria, negou de provimento, vencido os juízes Paulo Madeira, Orlando Vasconcelos e João Guilherme. Tudo nos termos dos votos proferidos. Eu vou mandar meu voto, senhor eminente relator, para Vossa Excelência. Vamos, doutor Anselmo, Vossa Excelência tem mais algum processo em mesa ou não? Eu não tenho não, senhor presidente, então peço permissão para me retirar e saudando a todos os colegas e a Vossa Excelência. Abraço. Grande abraço a todos. Continuando os julgamentos. Mas agora Presidente, conjunto, né? presidente, perdão. No recurso eleitoral. Presidente, no recurso eleitoral 0600-155-92, o acórdão publicado em sessão é o 7263. Peço que o senhor profira, por gentileza. Eu queria perguntar para você o número. 7263, acórdão publicado em sessão. Eminente. Então, passamos a registro de candidatura em conjunto, não é? É julgamento em bloco, presidente. Origem Macapá, relator Orlando Vasconcelos, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, e também do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. O primeiro é o número 0600-693, e o outro 0600-707, e o outro é registro de candidatura DRAP, senador suplente, 1 e 2, primeiro e segundo suplente, 0600-709, origem Macapá, relator Orlando Vasconcelos, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor Procurador Regional Eleitoral e a todos que nos assistem. Trata-se os autos de demonstrativo de irregularidade de atos partidários, formulado pelos partidos Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, para o cargo de deputado federal, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, para os cargos de senador e suplente, e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro para o cargo de deputado estadual. Publicado edital para a ciência dos interessados, na forma do artigo 34 da resolução do TSE 23.609/2019, não foram apresentadas impugnações. Ato contínuo, a Secretaria Judiciária prestou informação acerca da regularidade do demonstrativo de irregularidade de atos partidários, observando o preenchimento de todas as formalidades e requisitos legais. Estado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento dos DRAPs em apreço. Estes são os relatórios, senhor presidente. Procurador.
Reitero os pareceres, senhor presidente. Eminente relator. Senhor presidente, eminente pares, doutor procurador regional eleitoral, em face de satisfeitas as formalidades legais necessárias referente aos DRAPs em apreço, não havendo óbice aos seus deferimentos, verifica-se por este vogal, em consonância com o parecer ministerial, o deferimento do DRAP, do Partido Renovador Trabalhista, relativo à candidatura de cargo de deputado federal, relativo à candidatura dos cargos de senador e suplente, e também relativo ao Partido Renovador Trabalhista, relativo à candidatura de deputado estadual para as eleições gerais de 2022 do Estado do Amapá. Esses são os votos, senhor presidente. Objeção? Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, deferiu as candidaturas do DRAP, deputado federal, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, do Partido também, DRAP, deputado estadual, também do Partido Trabalhista Renovador Brasileiro, e suplente, senador, suplente e primeiro suplente também do mesmo partido, tudo nos termos de voto proferido. Presidente, os números dos acordos é o 7264, 7265 e 7266. Aplicado em sessão com o respectivo número. Registro de candidatura, DRAP, também agora o relator Matias, né, Matias Neto. Federação Brasil da Esperança, FE Brasil, PT, PCdoB e PV. E registro da candidatura 0383 Macapá, também Federação Brasil Esperança. E também para DRAP, deputado estadual, 0614, Podemos. Vai jogar tudo em conjunto, né? Sim, presidente. E, por fim, o do partido, o deputado federal, 0671, do Patriota. Eminente relator com a palavra. Tratam os autos de demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, apresentado pelos partidos. Aliás, tratam, né, os autos de DRAPs apresentados pelos partidos Patriota, para fim de pleitear a habilitação da referida agremiação ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2022. Outro DRAP apresentado pela Federação Brasil da Esperança, FE Brasil, PT, PC, do B e PV, para fim de pleitear a habilitação da referida federação aos cargos de deputado estadual nas eleições gerais de 2022. O outro DRAP apresentado pelo partido Podemos, para fim de pleitear a habilitação da referida agremiação aos cargos de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, no estado do Amapá. E, por último, o DRAP apresentado pelo Partido Patriota, na forma prevista na resolução do TSE de número 23.609, para fim de pleitear a habilitação da referida agremiação aos cargos de deputado federal nas eleições gerais de 2022, no estado do Amapá. O edital de pedido de registro coletivo foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, número 145,
Aliás, o edital de pedidos de registro coletivos foram publicados no Diário da Justiça Eletrônica para ciência dos interessados, não houve impugnação. A Secretaria Judiciária prestou informação acerca da regularidade dos DRAPs, quanto aos dados gerais, responsáveis, ausência de dissidência partidária, relação de candidatos, percentuais de registro e por gênero e checklist da documentação apresentada. O Ministério Público Eleitoral, não verificando a ocorrência de qualquer irregularidade, manifestou-se pelos deferimentos do DRAP. É o relatório, presidente. O Procurador Regional Eleitoral. Senhor presidente, eminente relator, novos julgadores, o Ministério Público Eleitoral reitera os pareceres ofertados. Eminente relator. Os feitos não requerem maiores delongas, uma vez que cumpridas todas as exigências e formalidades legais, a declaração de regularidade do DRAP, não havendo qualquer óbice, inclusive por parte do Ministério Público Eleitoral, que se manifestou favoravelmente aos pedidos, defiro os DRAPs do Partido Patriota, Federação Brasil Esperança. Da Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB e PV. Do Podemos, né, pode. Patriota, né? Estadual Patriota. Né? Isso, são esses, presidente. Como voto? Objeção? O Tribunal Regional Eleitoral de Amapá, por unanimidade, deferiu os DRAP da Federação Brasil Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, para os cargos de deputado federal e deputado estadual do Podemos, para o cargo de deputado estadual do Patriota, para o cargo de deputado federal, tudo nos termos do voto público proferido pelo relator. Manda os números, são todos publicados em sessão, respectivamente. 7267, 7268, 7269 e 7270. Presidente. Mais um outro registro de candidatura número 0600, 225, 64, origem Macapá, relator Orlando Vasconcelos, requerente Rui Mirando Pinto, né? Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Eminente relator. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor Procurador Regional Eleitoral e a todos que nos assistem. O Movimento Democrático Brasileiro apresentou requerimento de registro de candidatura de Rui Ório Miranda Pinto ao cargo de deputado estadual sob o número 15100 nas eleições gerais de 2022. Publicado o edital, decorreu o prazo sem impugnação. A Secretaria Judiciária informou que o candidato não apresentou prova de desincompatibilização. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura em razão da falta de comprovação tempestiva de afastamento do cargo. O demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, do MDB foi deferido em 22 de agosto de 2022. É o relatório, senhor presidente. Procurador Regional Eleitoral. Reitero o parecer, senhor presidente. Eminente relator. Obrigado, presidente. Conforme relatado, com a apresentação das informações e documentos exigidos pelos artigos 28 e 29 da Resolução do TSE 23.548 de 2017, a Secretaria Judiciária apontou que o candidato não preencheu os requisitos individuais para o registro de candidatura, já que não teria comprovado o afastamento do exercício do cargo público no prazo legal. A esse respeito, informou a Serventia Eleitoral. Abre aspas, não consta carimbo e data recebimento da repartição pública. Regularmente intimado, apresentou documentos idênticos com datas de protocolização diferentes. As datas constantes dos documentos são posteriores a 2 de julho de 2022. Conclusão, o candidato não comprovou desincompatibilização de cargo público no prazo legal, ou seja, até 2 de julho de 2022. Fecha aspas. Como sabido... Fechar o teu áudio. Perdão, senhor presidente. Doutor Paulo, está sem áudio. Durante o instante, no finalzinho da votação. Mas concluiu. Posso concluir, presidente? Pode. Como sabido, servidor público que pretende concorrer às eleições deve se afastar do cargo público 3 meses antes do pleito, nos termos do artigo 1º do inciso 2, a linha 1,
a linha L, I, da Lei Complementar 64 de 90. No entanto, no caso dos autos, ao analisar a documentação anexada ao pedido de registro, verifica-se que não conseguiu comprovar o afastamento do cargo no prazo legal. De início, anexou o documento datado de 28 de julho de 2022 e, em seguida, juntou o requerimento com data de recebimento de 28 de agosto de 2002 pela diretora da escola estadual. Após, houve ainda nova juntada do mesmo requerimento, porém com rasura na data de recebimento, em que consta o dia 28 de julho de 2022. De qualquer modo, ainda que se admitisse a data com rasura no dia 28 de julho de 2022, o candidato não teria comprovado o afastamento das atividades do cargo no período de 3 meses antes das eleições do dia 2/10 de 2022, circunstância que inabilita o candidato a participar do pleito que se aproxima. Isto posto, em razão da ausência de comprovação de desincompatibilização, voto pelo indeferimento do requerimento de registro de candidatura de Rui Ório Miranda Pinto, candidato ao cargo de deputado estadual pelo MDB nas eleições de 2022, do Amapá. É como voto, senhor presidente? João Lage. Acompanha. De acordo, presidente. Eu acompanho o relator, presidente. Paulo Madeira. Senhor presidente, eu não somente acompanho o relator, como eu vou além. Eu acho que pela narrativa aí, ele está informando que houve uma rasura de documento para tentar induzir o juízo a erro. Eu acho que é uma situação grave que a gente não pode deixar passar. Então, eu estou propondo, com base no artigo 40 do Código de Processo Penal, que seja encaminhado posteriormente ao Ministério Público para eventualmente apurar alguma falsidade documental ou algo assim, porque é inadmissível que se tente induzir o juízo a erro fazendo uma rasura no documento que vai ser levado ao conhecimento público do TRE. É o meu voto. Orlando Vasconcelos, essa proposição. Acolho, senhor presidente. Acolho. Eu acolho também. Acompanho também. Também, presidente, de acordo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, indeferiu o requerimento, registro da candidatura de Rui Ório Miranda Pinto, nos termos do voto proferido pelo relator. Será encaminhado também ao Ministério Público. Perdão. A inserção, qual é o número? 7271. Os eminentes pares, tem algum processo mesmo? Não havendo outros processos, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Boa noite a todos. Recording stopped. A todas.